porque agora a gente vai falar de um tema muito importante. Final do ano chegando, a gente começa a fazer lista, né, do que deseja para a vida, do que quer conquistar, do que quer deixar de fazer. E aí entram questões como a nossa autoestima também. Para falar sobre autoestima, sobre beleza, como a gente se sentir melhor especialmente nesse momento do ano, nós convidamos o Alexandre Simas, que é palestrante, tricologista, maquiador, mentor de muitos profissionais e lida diariamente com a beleza. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Alexandre Simas. Boa tarde, Keltrin. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a toda a equipe. É um prazer receber Imagina, você. O prazer tem é uma meu. preocupação não só com a beleza, mas com a autoestima. Por quê? Tem diferença, né, Alexandre? Sim, eu acho que a gente hoje vive um momento do mundo através das redes sociais, já víamos isso nas revistas e na própria televisão, que existia em si um padrão imperativo da estética, né? E, de um modo geral, nós somos induzidos, nas últimas 2 décadas em especial, a nos produzir a partir nos comparar a partir de um padrão colocado pela mídia de um modo geral. No entanto, a gente percebe um movimento de muito respeito hoje à individualidade, à autenticidade, aonde eu passo, a partir desse princípio, a aceitar as condições das quais eu nasci e assumi-las como características importantes da minha natureza individual, me mostrando para o mundo de forma mais autêntica, longe dos padrões estereotipados ou impostos pela mídia ou pela indústria, enfim. Agora, para que isso aconteça de forma genuína, porque isso é dentro, não é fora, né? É dentro de mim. Eu preciso de alguns preceitos importantes, como o próprio desenvolvimento intelectual, o autoconhecimento, a valorização muito mais evidente de aspectos que são bons e que, inclusive, as pessoas valorizam em mim. E, normalmente, quando eu recebo esses elogios, de um modo geral, eu não valorizo, eu não acolho esse elogio com verdade, porque a grande maioria de nós está muito conectada com a insatisfação. Então, assim, meu cabelo é crespo, eu não gosto. Meu cabelo é liso, eu não tenho volume. Eu queria ser mais alto, eu queria ser mais baixo, eu queria ter menos quadril, eu queria ter olhos verdes, enfim. Tem muitas coisas que são possíveis de serem solucionadas. E quando tem essa insegurança, por exemplo, tenho cabelo crespo, fiz uma escova e aí a pessoa elogia. Então, isso conecta com o que está no meu íntimo, sem no meu dúvida, interior. sem dúvida. Mas isso tem solução. Você pode começar a trabalhar de forma a preparar os seus cabelos para que eles estejam sempre com uma certa ondulação. Existe a forma de resolver. O que talvez você precise nesse caso é consultar um profissional que possa te orientar a criar uma solução que te favoreça, que tu se sinta mais confortável. E é por isso que o cabeleireiro acaba tendo esse papel de psicólogo também, porque ele percebe o seu interior. Ele percebe, mas eu sempre digo que o psicólogo tem uma formação profissional da qual a gente não pode deixar o valor devido. O cabeleireiro ou o profissional de beleza, ele é só um profissional que precisa ter apenas a sua escutativa atenta. Mas ele não é um profissional, do meu modo de ver, claro, que tenha condições de aconselhar, a não ser questões pautadas na sua função profissional. Ou em relação à pele, em relação ao cabelo, em relação à maquiagem, não ao estado emocional, não à vida da pessoa. E eu acho importante a gente entender, porque dentro do meu olhar, eu, por exemplo, até encaminho as pessoas, às vezes, para questões a serem vistas por psicólogos profissionais, quando a queixa tem uma relevância de uma questão muito pautada numa baixa estima. E a gente precisa... Desculpa interrompê-lo, mas nenhum cabelo vai ficar bom, nenhuma maquiagem vai prestar. Isso pode ser um sintoma, né? Pode ser um sintoma grave e o profissional precisa ter essa escutativa atenta de saber em que momento ele acolhe essa cliente ou vive mudando o visual dessa cliente quando isso é um escape. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso. Agora, um conselho geral é você valorizar o que você tem, porque todos nós temos, as nossas características que a gente gosta. Pode ser o tom de voz, pode ser o biotipo, pode ser o cabelo, enfim, a gente precisa dar muita atenção a esses detalhes e criar rituais que essa valorização se torne presente e diária. E nos aspectos dos quais nós não temos essa segurança, a gente precisa aprender a diminuir a relação de conflito. Isso é importante. É importante. E aí me ocorreu algo agora. Claro, você lida muito com a imagem na parte de maquiagem, cabelo, mas, por exemplo, eu tenho uma questão com o meu braço. Eu acho que meu braço está flácido, evito
não usar mangas? Mas por que não trazer o foco para uma outra parte que eu gosto? Com certeza. Pra parte aqui. Então, é um exemplo prático de como às vezes a gente foca muito no que a gente não quer mostrar. Exatamente. E não valoriza. E é só, assim, reforçando o que você disse. É o que é importante, né? Você trazer essa atenção para algo que faça sentido para você, respeitando o seu biotipo, diminuindo a relação de conflito, mas se olhando no espelho com uma relação confortável com o seu cabelo, com a sua pele, porque também não adianta a gente ficar no processo de reclamação e não criar uma situação de melhoria, né? Não criar uma situação de conforto. Às vezes, não necessariamente é só um procedimento, mas às vezes é um olhar mais profundo para si, de valorizar alguns aspectos. Pode ser a voz, pode ser o seu gestual, pode ser sua gentileza, enfim, pode ser sua delicadeza, pode ser sua brabeza, seja lá o que for que traz a sua autenticidade, a sua característica como um elemento único e individual. Olha, no momento a minha reclamação, a minha tristeza é o fato de não ter mais tempo para a gente continuar esse assunto e a gente vai retomar, porque eu acho que isso diz respeito a nós, homens e mulheres, em qualquer fase da vida. Por isso, Alexandre Simas, muito obrigada. Eu que agradeço e boas festas a todos vocês. Você volta ainda, Com vocês certeza, de casa, obrigado. muito obrigada. Obrigada a você,